é Emerson Pansieri. Boa noite, Xará. Boa noite para você, Romano. Forte abraço que nos acompanha na grande resenha da Itatiaia, a última grande resenha, né, do ano de 2023. E a gente faz isso com muita alegria, né? Participar de um programa desse com o nosso ouvinte para falar do Cruzeirão, trazer as notícias do Cruzeirão. O torcedor fica nessa expectativa e tá certo, porque 2023 foi o ano da permanência na Série A. 2024, um ano de contratações, que seja um ano bem diferente, Romano, dentro de campo, e para isso precisa de investimento, precisa chegar boas peças, precisa chegar jogador para vestir a camisa de titular e ajudar o técnico Nicolás Larcamon. Um abraço então para você e para quem nos acompanha aqui na grande resenha. Vamos lá, para a gente começar falando sobre Lucas Romero, El Pero, como assim é conhecido também, 29 anos, para voltar ao Cruzeiro. Essa é a informação, um contrato de 2 anos que pode virar 3, com essa também possibilidade dele se apresentar no dia 5 de janeiro, na volta do Cruzeiro aos trabalhos na Toca da Raposa 2. O Lucas Romero, que estava no León do México, foi uma negociação que na última sexta-feira falamos aqui na Itatiaia, que estava tudo já arrumado, né? Já estava tudo já engatilhado. Só faltava alguns detalhes em relação também a essa parte do empresário, e o Cruzeiro conseguindo resolver essa situação com o Christian Bragarnik, ele que cuida da carreira do Lucas Romero. Então chegou a esse acordo, já tinha chegado ao acordo com o León do México para fazer esse pagamento, agora falta pingar o dinheiro na conta do León, e aí já começa também a trocar essa documentação para que possa ser anunciado como reforço do Cruzeiro. Tá tudo adiantado, a gente sabe, né? Essas questões de parte financeira dá uma travada por conta até de dia bancário e tudo mais, só que essa é a tendência. Nesta segunda-feira, feriado nacional, na terça-feira, quem sabe, também essa situação sendo evoluindo, e aí o Cruzeiro pode anunciar de forma oficial a volta de um jogador, Romano, que o torcedor, tenho certeza, gosta demais. Chegou o Cruzeiro em 2016, saiu ali em agosto de 2019, deixou saudade, porque depois da saída do Lucas Romero, é interessante também, né? Tudo deu errado no Cruzeiro, mas agora ele volta para esse projeto do Cruzeiro audacioso, volta à Copa Sul-Americana, disputar uma competição internacional e, mais do que isso, com a chancela e o aval do técnico Nicolás Larcamon. Acho que uma boa notícia para o torcedor celeste, Romano. Olha só, você falando que o torcedor gosta muito, o torcedor perguntando o tempo inteiro aqui no chat do YouTube, no canal da Itatiaia, do Itatiaia Oficial e também no Itatiaia Esporte, perguntando, fala da contratação do Romero. Léo, pra mim é uma baita contratação, uma bola dentro da diretoria do Cruzeiro. O Romero é bom jogador, Romano. O Cruzeiro não teve, né, nesse ano de 2023, um primeiro volante com a qualidade que tem o Romero. Verdade. Eu tenho que ser justo com o Jussa, que pegada ele teve de Lucas Romero, porque o Jussa tinha um pé firme ali, protegeu bem a defesa, ajudou enquanto esteve no Cruzeiro. O Cruzeiro teve um problema ali com a saída do Richard, quando teve problema com as apostas, e o Jussa tomou conta, mas o Lucas Romero é mais jogador, né? O Lucas Romero é tecnicamente superior ao Jussa. O Romero é muito raçudo, ele entrega tudo em campo, ele gosta demais do clube, gosta da torcida, a torcida gosta dele, o clube gosta dele. Que bom, né? Que bom que deu certo. E além da entrega técnica, além da qualidade técnica, o Romero traz uma alegria para o torcedor do Cruzeiro de ter um representante cruzeirense no time. Falta cruzeirense no time do Cruzeiro, sabe? E não tô dizendo que esses caras que estão lá, que eles não respeitam, que eles não correm, que eles não gostam. Não, tô falando com história no Cruzeiro. Qual o jogador mais longevo desse time aí? Não tem um cara aí que tá no Cruzeiro há 5, 6, 7 anos. Não tem. Não tem, porque eles destruíram o Cruzeiro antes da chegada do Ronaldo. Destruíram tudo. E o Romero, ele volta com a esperança de jogar bem, de ser titular no Cruzeiro, mas o torcedor do Cruzeiro fica muito na esperança de quê? De ter um representante em campo. O Romero sabe bem quem é o Cruzeiro. O Romero sabe bem o tamanho que é o Cruzeiro. O Romero conhece bem a torcida do Cruzeiro. Então, acho que por isso que tem essa alegria toda do retorno dele. E eu espero que ele corresponda, que ele volte, que ele jogue bem. Ele tem 29 anos, tem muita lenha para queimar. É bom jogador, tomara. E que bom pro torcedor do Cruzeiro. Foi um ótimo presente de virada de ano pro torcedor cruzeirense
Minha irmã, que tá fazendo aniversário hoje. A Tina, um beijo, Parabéns, Tina. Tá fazendo aniversário hoje, que é cruzeirense. Me mandou mensagem o dia inteiro. Cadê meu presente? Meu presente tá aí, ô Romero, Tina. Tá vendo? Tá aí, seu presente. Um abraço pessoal de Bocaiúva, que tá acompanhando a gente, mandando mensagem. E o Juber César é mineiro de Sobralha, mora em Minas Sul, que é divisa de Goiás com Tocantins, ligado na Itatiaia. Grande abraço pra ele. O Romero, torcedor, aprovou. Conta mais, quem tá chegando? Aí, ô Xará. Ô, Romano, aproveitando a oportunidade, a sessão abraço, tem o Sargento Flávio, o Coronel Sócrates, também o Coronel Rubio Paulino, a turma lá, o presidente do Tribunal de Justiça Militar também, tá todo mundo acompanhando a grande resenha e é sempre uma audiência qualificada aqui na Itatiaia, além do passarinho da federação, sempre tá com a gente aqui, um abraço pra essa galera. O Gaston Romero, Romano, antes de eu trazer a informação de mais chegada, que é o irmão do Lucas Romero, olha só como a rede social também é interessante, ela vai entregando algumas coisas. Tem essa matéria no nosso itatiaesport.com.br, porque o irmão do Romero, ele postou uma foto no Instagram do calção do irmão, né, ali 29, que era o número que ele usava na época e certamente deve voltar a usar esse número também no Cruzeiro, nesse retorno dele. E aí tem uma setinha e uma casa, tipo assim, voltando para casa, né? Apesar de ser argentino, né? Criado no Vélez, a identificação do Lucas Romero com a torcida gigante. Por isso, a Tina e a Nação Celeste, tá todo mundo feliz com essa contratação do Lucas Romero. Falta oficializar, mas isso vai acontecer em questão de tempo. Jogador chegando a Belo Horizonte, com certeza, nessa semana, para fazer os exames e participar da pré-temporada. E fico feliz, porque é um cara que sempre deu entrevista, sempre conversou, uma pessoa, um jogador de alto nível, vamos dizer assim, com a imprensa, e a gente sabe que isso é fundamental no exercício da nossa profissão. É legal quando tem um profissional também desse quilate. O Cruzeiro, Romano, ouvintes também que nos acompanham, o Léo Figueiredo, o Cruzeiro está muito próximo de anunciar o Dineno. Por que ainda não anunciou? Por questão burocrática. Como aconteceu no Gabriel Veron, e eu explicava que o ano passado, semana passada, melhor dizendo, teve a questão ali do recesso de Natal, e é a mesma situação do Dineno, né? A gente sabe, todo mundo para os festejos, Réveillon, Natal, e aí é advogado que cuida de cláusula contratual. Por isso ainda não foi anunciado o Dineno, mas já pegou o voo do México para a Argentina, está na Argentina neste instante e vai fazer esse voo para Belo Horizonte durante a semana para ser anunciado também. Então são 2 argentinos e 2 indicações, inclusive do técnico Nicolás Larcamón. O Lucas Romero e o Dineno. Daqui a pouco eu vou trazer um companheiro nosso, Romano, quero também a sua avaliação do Dineno, porque tem um companheiro nosso, o jornalista argentino, que sabe muito aí dessa característica do Larcamón, que vai falar aqui na grande resenha. Pois primeiro o seguinte, você mandou um abraço pra esse monte de coronel, e você aprontou alguma coisa. Aprontou. Você aprontou alguma coisa, no mínimo. Que eu te conheço. Não. Eu conheci essa turma lá no Tauá, quando eu tava com a Mara agora num descanso aí depois do Campeonato Brasileiro, Romano. Sei. A segunda é o seguinte, Larcamón, óbvio que a gente tem que buscar informação, né, Léo? A gente vive disso, inclusive, a gente fica buscando informação o tempo inteiro. E não é que a gente conheça todo mundo. Eu fui buscar algumas informações, sei as características dele. Ele gosta muito de um time ofensivo. Ele gosta muito de um time que propõe o jogo. Ao contrário do Zé Ricardo, que era um time reativo. Zé esperava ser atacado para atacar. Então, assim, é uma mudança muito diferente do que acontecia com o Cruzeiro. Mas eu confesso que o conhecimento que tem sobre ele é limitado. Mas tem uma coisa muito importante aí sobre esse estilo de jogo do Larcamón. O Pesolano colocava o time mais à frente, tudo, mas jogou a Série B. Série B é outro planeta, outro esporte. Né? Você mesmo brincou com isso aqui a vida inteira, né? Acompanhando o América. É outro esporte. Então, e o Pesolano foi brilhante no Cruzeiro na Série B. Depois, nesse ano a gente já viu que o Pesolano estava com a cabeça longe e aí não deu certo. Mas aí veio o Pepa, que é ótimo treinador. O Cruzeiro errou quando mandou o Pepa embora. Mas o Pepa gostava de propor jogo. O Cruzeiro atacava muito, só que os caras perdiam muitos gols, né? Sim. E acabava que o resultado não vinha. Então, se o Larcamón também é da escola Pepa, se gosta de atacar, deem jogadores para ele.
Porque não adianta querer atacar e não ter qualidade para fazer isso, não. Eu acho que até por isso ele deve ter indicado o Dineno, outros jogadores, para se jogar de uma maneira propositiva, para jogar mais à frente. Se gosta de ter posse de bola, é preciso ter qualidade para tal. Não adianta ter um time mediano e querer que esse time jogue um padrão lá em cima. Então, se o Cruzeiro quer, e tomara que queira mesmo, que a história do Cruzeiro... Você lembra da célebre frase, rápido e rasteiro como ataque do Cruzeiro? A escola do Cruzeiro. O Cruzeiro sempre foi visto assim, na América do Sul inteira, de um time muito técnico. Agora, se querem que o Larcamón se dê bem e pratique o estilo de jogo, deem jogadores para ele que tenham capacidade para fazer isso. E quem ficou feliz demais com a contratação do Romero foi o Jader Muniz, está em Campos de São Jordão, mas é de Montes Claros. Não é Campos de Jordão, é de São Jordão. Um abraço para ele, é cruzeirense, está acompanhando. Tem colega nosso para trazer mais informações, mais subsídios para a gente sobre o Larcamón, Xará? Tem sim, Romano, para a gente trazer o Ezequiel Gasca, ele que é jornalista no México, acompanha, né, o León, ele acompanha diariamente o León. Ele vai falar sobre Nicolás Larcamón. Inclusive, o que é esse larcamonismo? Muita gente falando desse estilo do treinador mexicano que chega ao futebol mexicano, dá uma mudada no estilo do futebol mexicano, e ele explica aqui na grande resenha mais sobre esse treinador do Cruzeiro que agora assume o time celeste para a temporada 2024. Vamos acompanhar. Te cuento un poco sobre Nicolás Larcamón. El técnico se dio a conocer en México precisamente cuando dirigía al Puebla. Su principal característica es que logró grandes cosas en ese equipo sin tener a los nombres más llamativos de la liga o la nómina más cara. Realmente era una plantilla modesta a la que frecuentemente lograba clasificar a la fase final. Para todos era una sorpresa ver al Puebla tan exitoso, pues llegaba a eliminar a los equipos más poderosos en plantel, como Monterrey o incluso América. El papel del Larcamón en Puebla fue tan bueno que León lo buscó meses antes de su fichaje oficial. Sin embargo, por distintas razones no se lograba. Al final, previo al Mundial de Qatar 2022, Larcamón rescindió su contrato con el Puebla y algunos días más tarde, León hizo oficial su incorporación. Ese larcamonismo que se menciona y lo cual lo hizo famoso, se refiere a jugar con mucha pasión, mucha entrega ante los equipos gigantes. Puebla le valió para eso, digámoslo así. Puebla es un equipo que normalmente habitaba de la media tabla hacia abajo o incluso peleaba por el descenso, pero la llegada del Larcamón le dio un giro total, potenciando a muchos jugadores que posteriormente fueron vendidos em grandes quantidades de dólares. Legal, obrigado. Ezequiel Gasca com a gente aqui na grande resenha. Participação desse companheiro nosso, jornalista mexicano, falando um pouco sobre o Larcamón. E aí, Romano, vale destacar que ele leva o León para a disputa desse Mundial, né, onde inclusive estava o Lucas Romero, trabalhavam juntos na equipe do León. Foi um feito histórico para a equipe, que tinha sempre campanhas modestas, né, na tabela de classificação do Campeonato Mexicano. Foi campeão dessa Copa dos Campeões da CONCACAF e aí conseguiu a disputa desse torneio internacional, e no Puebla fez um trabalho também muito legal, fazendo venda, né, como o próprio disse o Ezequiel Gasca, fazendo acontecer algumas vendas, né, de jogadores que destacaram no León também. É esse treinador que chega ao Cruzeiro, mas a gente já tá vendo, já com um sarrafo mais alto, de contratações de Gabriel Veron, que estava no Porto, é um jogador que precisa também mostrar serviço agora novamente ao Brasil. A contratação do Lucas Romero foi uma indicação dele. O Dineno, ele deu uma entrevista a companheiros da imprensa mexicana também, falando que está vindo para o Brasil. Então é esse o perfil. Eu gostei muito do Ezequiel falando, né? Paixão e entrega. É um time que tem paixão e entrega. É um pouco a forma que o torcedor do Cruzeiro também quer dentro de campo. Essa equipe para cima, com vibração, com energia, que era o estilo do Paulo Pessolano. Vamos
também nos recordar que ele vem do futebol mexicano e faz uma boa participação no Cruzeiro, naquela Série B que o Cruzeiro ganhou com o pé nas costas, né, Romano? E sabe o que me chamou a atenção na fala do nosso companheiro de profissão, o Ezequiel Gasca? O seguinte: o time dele não tem medo de enfrentar times melhores, times maiores, times grandes. Ele citou o América do México, que é o maior time do México, que não tem medo, que é um time corajoso, que muitas vezes faltou pro Cruzeiro coragem esse ano, Léo. Romano, eu concordo e vou repetir aqui o que eu já disse. Acho isso tudo muito legal e fico muito esperançoso, mas deem jogadores a ele para fazer isso. Não adianta trazer um treinador e esperar que ele coloque na cabeça de jogadores medianos, porque o Cruzeiro teve um elenco mediano no Campeonato Brasileiro. A prova disso é que o Cruzeiro brigou para não cair. Bateu a meta? Bateu. A expectativa da direção era essa? Ótimo. Mas para jogar mais, é preciso de mais qualidade. Então, não se esqueçam que, junto com o Larcamón, tem que vir um Romero, tem que vir jogadores de mais qualidade do que os que estavam aí. Pois é, e falar em jogador de qualidade, ô Xará, a timeline aqui, ela não para. O pessoal perguntando do Everton Ribeiro, rapaz. Mas tá, sim, muita gente perguntando. Temos um compromisso muito sério aqui com o ouvinte da Itatiaia de não contar história. A apuração é a apuração e ela precisa ser dita com os mínimos detalhes. Essa semana eu passei debruçado neste assunto com o nosso Guilherme Pio também e conversamos com várias pessoas. Eu, inclusive, conversei hoje com uma pessoa que me falou assim: ô Pansieri, essa situação do Everton Ribeiro tá muito nítido que o jogador quer ficar no Flamengo independentemente de qualquer coisa, de qualquer condição, porque a parte financeira dele já é tranquila, né? Já teve uma redenção financeira na carreira, já foi para futebol do exterior, inclusive quando sai do Cruzeiro, chega ao Flamengo, tem essa parte financeira tranquila para ele, para a família, isso aí é mérito do jogador. Agora o contrato dele se encerra hoje. Hoje é 31 de dezembro, gente. O contrato dele se encerra hoje. Sinceramente, cá entre nós, será que o Flamengo, se tivesse interesse nessa renovação, já não tinha feito? Ou será que o Flamengo está realmente esperando ao máximo o Everton Ribeiro para jogar um número financeiro lá embaixo? Não sei se faria isso com um jogador que tem o carinho do torcedor rubro-negro, que tem o carinho do torcedor flamenguista. O Everton Ribeiro participou de grandes conquistas do Flamengo. Eu acredito que o Flamengo não faria isso com o jogador. É um fim de ciclo. É um fim de trabalho que foi colocado aí com muita vontade por parte do Everton Ribeiro. O Cruzeiro nessa história, Romano, eu conversei também com uma outra pessoa que me falou assim: ô Pansieri, vontade o Cruzeiro tem, a vontade de ter o jogador pela qualidade técnica e muito do que vocês disseram, você e o Léo Figueiredo, de subir esse sarrafo. Não me canso de falar, já falei na turma do bate-bola, já falei no bastidores, já falei no Rádio Sport, já falei no tiro de meta. A proposta é um salário milionário para ele, mas dentro do que o Cruzeiro consegue pagar. 2 anos de contrato, bonificação, mais do que isso o Cruzeiro não vai fazer, aí é fora de cogitação, é loucura. E até uma informação que foi colocada hoje pelo companheiro Venê Casagrande, que até o Bahia entrou nessa história. Sabíamos do Internacional, mas já tem mais time entrando nessa história. E o Cruzeiro não vai entrar em leilão. Não vai entrar em leilão para contratar o Everton Ribeiro. Então o Everton Ribeiro já sabe das condições de pagamento, já sabe de como vai ser essa vinda para o Cruzeiro, que seria fundamental no processo da SAF de uma primeira competição internacional, ajudaria muito, 34 anos para 35, teriam alguns jogos que ele ficaria de fora, tinha até essa ideia de não fazer todos os jogos, guardar um pouco o Everton Ribeiro para grandes partidas importantes, mas precisa ter também a vontade do jogador. Se não tem a vontade do jogador e da família do jogador, aí não tem como contratar. Esse é o panorama para a gente trazer no dia 31 de dezembro, Romano.